Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva e faça parte dessa grande família de pessoas que creem na palavra do Senhor. Hoje o assunto que eu vou comentar não é um assunto próprio, mas é um assunto que já tem uma corrente já bem sólida sobre esse assunto, que é sobre o poder que há no sacrifício de Cristo de nos trazer a bênção da cura e crer que Ele levou as nossas enfermidades. Eu não vou trazer para vocês aqui uma ideia do que se prega aí fora, de que o cristão não pode adoecer. Não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é que o sacrifício de Cristo, sim, ele não veio só com o objetivo de nos trazer a saúde espiritual, mas também a saúde física, porque o nome de Jesus tem poder. Então, quando nós perguntamos a qualquer pessoa o que é que Jesus veio fazer na terra, muitos dizem, ele veio morrer pelos nossos pecados, ponto final. Mas o que eu quero dizer é que ele não veio só morrer pelos nossos pecados, mas ele também veio nos dar a bênção, que é a bênção da cura, porque ele levou todas as nossas enfermidades. E a palavra do Senhor diz aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Tem muita gente que não crê nisso, eu respeito. As pessoas só querem limitar o sacrifício de Cristo para a doença do pecado, mas não a bênção da cura. Cada um na sua fé. Eu creio que o sacrifício de Cristo vai além do que simplesmente uma cura espiritual. O nome de Jesus ainda tem poder. E aqui Isaías 53, versículo 4 e 5 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso que eu creio, no que está escrito aqui. No versículo 4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Automaticamente a pessoa associa o versículo 4 ao versículo 5 como sendo a enfermidade do pecado e as dores do pecado. Simplesmente isso. Mas eu creio que ele também trouxe a bênção da cura. E no versículo 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Então o versículo 4 fala sobre a bênção da cura, e o versículo 5 fala acerca da restauração através do sacrifício de Cristo. Eu quero ir muito além do que isso. É que nesses últimos dias muitos querem usar o nome de Jesus de uma maneira em vão, ou melhor, de uma maneira em vão, para ficar correto. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando vão orar por alguém, o que acontece? Essa pessoa, ela não tem fé. E a fé não significa que ao você fazer, a pessoa tem que ficar curada imediatamente. Bom que fosse assim. Mas temos da parte de Jesus que em meu nome tudo que vocês pedirem será feito. Está escrito. Ok, está escrito. Não está escrito no sentido de que eu uso a expressão porque está escrito. Rema, não. Ou logos. Reme, logos, são palavra e palavra. Não, não é nesse sentido que eu quero falar. O que eu quero dizer é que
A maioria dos cristãos, quando vão orar por alguém, eles dizem assim: se for a vontade de Deus. Essa expressão, ela tem um sentido de que a pessoa que vai orar por alguém não quer se responsabilizar por nada, ela não tem compromisso com nada. Então ela está dizendo em outras palavras: eu estou fazendo a minha parte, estou vindo aqui visitar, estou até fazendo uma oração para Deus, mas eu não tenho nada a ver. Se Deus quiser curar, Ele cura; se Ele não quiser curar, Ele não cura. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma manifestação de uma falta de fé. Essa é a grande realidade. E o que acontece? Jesus nunca usou a expressão se for da sua vontade. Quando ele orava por um cego, quando ele orava por uma pessoa que estava morta, as palavras de Jesus eram sempre diretas: levanta, anda, ressuscita, e assim por diante. Eram palavras objetivas e firmes. A única vez que Jesus usou a expressão se for da sua vontade foi quando foi em relação a Ele. Senhor, que tu faça a tua vontade, não a minha. Em relação a Ele, Ele colocou a vontade do Pai, sim. Em relação ao próximo que estava doente, Ele sempre foi direto nas colocações. Os seguidores, os apóstolos também foram assim. Porque quando a pessoa fala se for da tua vontade, a pessoa está dizendo que ele não tem nada a ver com aquilo ali. Nós sabemos que a vontade de Deus é soberana. Se Ele vai curar ou não curar, é uma questão de Deus. Mas que nós que vamos à casa de alguém orar para que Deus manifeste a cura, a gente tem que pedir a cura, sim. Agora, se Deus vai curar ou não, isso é um caso com Deus. Mas nós, como seguidores de Jesus, vamos sim pedir para que Deus cure, sim. Porque se é a vontade de Deus a pessoa ficar doente, porque tem algumas pessoas que dizem, não, porque foi a vontade de Deus a pessoa ficar doente. Porque se é a vontade de Deus uma pessoa ficar doente, então todos os médicos e enfermeiras são filhos do diabo. Porque eles estudam, eles fazem de tudo para a pessoa ficar sã, ficar curada daquela doença. E se você ora por uma pessoa que é a vontade de Deus, ele ficar doente, você está transgredindo a vontade de Deus, ou logo você está pecando. Então não existe essa questão que é vontade de Deus, alguém está sofrendo. Deus não quer que ninguém sofra. A enfermidade é uma consequência das ações do homem, através desse corpo. E as enfermidades vêm como permissão de Deus, mas não é a vontade dele que o homem fique doente, mas que esse homem venha receber a bênção da cura, segundo a fé no sacrifício dele, segundo a fé no nome de Jesus Cristo. Então esse negócio de a pessoa ir na casa de alguém, dizer que é a vontade de Deus, a pessoa está sofrendo, isso aí é ignorância, é falta de conhecer o poder que Deus nos entregou para orar e a pessoa ser curada. Agora, se a pessoa não é curada ao você orar, é porque existe alguma coisa errada com você ou com a pessoa? Não, existe também o tempo de Deus em relação a nós, em relação à pessoa que está ali recebendo a oração. Porque dizer, Senhor, se for da tua vontade, cure. Uma certa vez um irmão chegou para mim e disse assim, Johnny, eu orei por uma mulher e eu não usei a expressão se for a sua vontade. Sabe o que aconteceu? Quando ela foi curada, ela saiu daquele estado, ela foi para uma outra denominação aí que prega heresia. Se eu tivesse usado a expressão se fosse da tua vontade e não a minha, Johnny, ela não, Deus com certeza não curaria ela ou faria qualquer outra coisa, para que eu orei, não usei a vontade de Deus, ela foi curada e eu olhei para ele, e aí, foi você que curou ela? Até parece que se a pessoa não usar se for a tua vontade, é como se ele estivesse curando. Você está orando por uma pessoa,
seja a vontade de Deus ou não, quem vai determinar se ela vai ser curada não é Deus, mas você tem que fazer a sua parte, tem que ter compaixão, como Jesus sentia compaixão das pessoas que estavam ali, doentes, estavam ali sofrendo, e Jesus chegava e fazia um milagre.